Boa tarde, tudo bem? Sou a Crisiele, chefe do Departamento de Educação. Estamos continuando a nossa semana de atividades de ensino, pesquisa e extensão da nossa universidade, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Medianeira. O objetivo dessa semana é apresentar os projetos de extensão desenvolvidos pelos professores de todos os cursos. Então, hoje, nós estamos dando continuidade a essas atividades para que você, nosso acadêmico, assista essa apresentação e procure os nossos professores para participar desses projetos e enriquecer o seu currículo. Hoje, nós vamos dar continuidade com o projeto da professora D'Angela, que tem como título Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos no Comércio de Medianeira. Professora, seja bem-vinda à nossa semana. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação, né? Fico muito feliz que contribua para que a gente possa estar divulgando esse projeto para que os nossos alunos possam estar participando. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade junto ao Departamento de Educação e Departamento de Extensão. Eu sou a professora D'Angela Maria, como a professora Crisiele apresentou. Eu faço parte do Departamento Ambiental da AMB. E de formação, eu sou tecnóloga ambiental formada na própria universidade, o antigo Cefet, e me formei em engenharia ambiental também. As disciplinas que eu lido na universidade é a ISO 14000, voltada para essa parte de gestão de empresas, auditoria ambiental e gerenciamento de resíduos. Tudo bem? Muito legal. Então, professora, deixa o espaço a você, sinta-se à vontade, pode falar do seu projeto. Ótimo. O nosso projeto ele é intitulado como Ecoponto Solidário de Medianeira. Ele tem esse nome sobre gestão sustentável que decorreu de uma necessidade da gente montar um projeto, ter uma conversa com a prefeitura municipal e saber qual que era a real necessidade do município para a gente, como universidade, poder intervir e ajudar. Foi então que surgiu esse projeto de Ecoponto Solidário. Então, ele é uma parceria entre a UTF Campus Medianeira e a Secretaria de Meio Ambiente pela Prefeitura Municipal de Medianeira, e o objetivo dele é construir um ecoponto na frente da universidade. O que seria um ecoponto? É como se fosse uma grande lixeira, com identificação dos tipos de resíduos que vai ser descartado, e o objetivo, a premissa principal do projeto, ela se encontra no sentido de uma ferramenta de educação ambiental, ou seja, é a gente conversar realmente com o popular, com o morador, para ajudar a fazer a segregação do resíduo, qual que é o tipo de resíduo, qual que é a forma de descarte correto, qual que é a limpeza que tem que ter desse resíduo, e justamente vai nesse dispositivo que vai ser construído futuramente na frente da universidade. Que tipos de resíduos a gente pensou para fazer esse descarte? Resíduos recicláveis, que são comumente vistos em um ecoponto, normalmente, então como papel, papelão, o plástico, o vidro, o metal, que são pensando mesmo em educação ambiental, e a gente previu uma necessidade de incluir outros resíduos, como, por exemplo, os resíduos perigosos, que é o óleo de cozinha, pilhas e baterias e o eletroeletrônico. Por que esses tipos de resíduos? Porque é uma necessidade do campus, existem esses pontos de coleta dentro da universidade, então a gente viu para colocar em um único espaço como o ecoponto, e é uma necessidade principalmente da parte de gestão de resíduos do município, ou seja, por exemplo, o óleo de cozinha que a gente usa comumente, ele não chega como deveria na associação de catadores do município, que é aquela coleta que a gente tem de porta em porta, onde vai recolhendo o resíduo, e esse óleo não chega. O que significa? Esse óleo ele está indo para pontos inadequados da cidade, né, com risco de poluição ambiental, ou seja, de diferentes compartimentos ambientais, por exemplo, a água, o solo. Então, a gente viu como necessidade prever essa recolha também dentro do ecoponto. Uma outra iniciativa nossa, pensando num diferencial do projeto, é que o ecoponto ele não tem nos nossos municípios mais próximos, então, por isso foi uma necessidade de uma equipe multidisciplinar para juntar, para fazer uma força-tarefa e fazer pesquisas de como poderia ser esse ecoponto. O ecoponto mais próximo que a gente vai ter aqui da gente vai ser em Curitiba, na capital. Então, a gente previu, vamos realmente, então, montar um ecoponto, a gente teve a necessidade de conversar com alguns modelos espalhados pelo Brasil, para tirar de molde de possíveis experiências, facilidades e dificuldades para montar o nosso. Então, qual que é o diferencial do nosso ecoponto? Ele vai prever toda a questão de acessibilidade, diferente dos outros ecopontos que a gente viu espalhados pelo Brasil.
Em que sentido de acessibilidade? Vai ter o ecoponto e vai prever também toda a parte inclusiva. Então, por exemplo, rampa de acesso, corrimão, pensando toda a condição também de piso tátil, escrita em braille, para facilitar que qualquer popular morador que chega a fazer o descarte nesse ecoponto, ele tenha essa questão de acessibilidade. Outra forma também bem importante que a gente pensou no projeto foi a questão de ter a inclusão de um totem digital. O que seria isso? Pensando, então, na ideia de engajamento e reconhecimento daquele cidadão que ele participa e faz o descarte correto do seu resíduo. Então, por exemplo, eu chego no ecoponto, eu vou fazer o descarte do meu óleo de cozinha. Então, eu faço um cadastro. Eu sou a D'Angela Maria, estou descartando aqui, pode ter a pesagem desse resíduo, ou então eu posso tirar uma foto, né, do que eu estou descartando, e vai para uma conta direta do Instagram do projeto. Qual que é a iniciativa? Que isso gere engajamento, que seja divulgado, por exemplo, a D'Angela fez, a Crisiele, o aluno da UTF, também vai fazer. Então, é uma mobilização e engajamento da população. E a iniciativa principal é que isso seja reconhecido como? A gente pensou nessa ideia de sistema de fidelidade, que seja o reconhecimento desse cidadão. Então, por exemplo, quem fez o descarte, teve maior participação, às vezes, durante 3 meses, um semestre ou um ano, ele pode concorrer a premiações. Então, por exemplo, uma bicicleta, um tablet, ele pode ganhar umas hortaliças ali da feira do produtor, ou até mesmo, então, ele pode ter um reconhecimento do diretor da UTFPR como um cidadão mais consciente durante o ano, por exemplo, de 2026. Tá? Então, a ideia principal é engajamento, é mobilização, é informação e é sensibilização. O que é sensibilização? Eu chego para o morador, eu falo que existe um problema de resíduos. Esse resíduo ele não chega lá na cooperativa e a gente precisa melhorar essa eficiência. Então, eu trago esse morador, esse popular, para poder conhecer o ecoponto, querer participar, querer cuidar, eu sensibilizo ele de alguma forma, para que ele queira ter pertencimento a isso e querer fazer parte disso tudo. Então, essa é a grande iniciativa do projeto, tá? Outra forma também da gente estar divulgando esse projeto é pelas próprias ações. Por que a gente precisa ter uma força-tarefa de diferentes mãos para fazer o projeto, né? Os diferentes cursos. Porque a gente vai estar desenvolvendo a parte de educação ambiental, que é o pessoal da própria área ambiental ou de outras áreas, dos cursos da universidade, tá? Por exemplo, criar uma campanha de conscientização, ter divulgação junto aos rádios, fazer um dia de concurso de um mascote, criar um mascote, um símbolo, uma identidade visual para esse ecoponto junto às escolas, com o apoio da própria universidade. Precisa do pessoal, por exemplo, da computação para poder modernizar esse totem, ver como que é mais fácil a gente aplicar isso junto à população. Tem toda a equipe voltada também para a parte elétrica de manutenção, como vai fazer a estrutura desse ecoponto, qual o melhor tipo de material, qual que é o design, questão de acessibilidade. Então, essas são algumas das atividades que a gente prevê no projeto, tá? Inclusive, uma delas aqui, eu vou estar divulgando, a gente, por exemplo, chegar nas escolas e divulgar também jogos educativos, poder montar esses jogos e divulgar a questão dos resíduos sólidos, sobre os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Esse aqui é um jogo da memória, por exemplo, a gente vai fazer esse contato com as escolas, no caso, então a gente precisa levar um material educativo, informativo. Nesse sentido, então, a ideia também é essa força-tarefa para poder ajudar a formar essas ações. E um dos grandes propósitos que a gente espera com o projeto é, como todo resíduo que deveria chegar na Associação dos Agentes Ambientais de Medianeira, que é a ASAMA, quem vai ficar responsável por fazer o recolhimento desse resíduo, vai na necessidade de que se aumente a renda desse catador. Então, por exemplo, se chegasse maior quantidade em peso de óleo de cozinha, de eletroeletrônico, de vidro, a renda desse catador ele aumenta. Então, proporcional, a gente tem a preocupação de aumentar a qualidade de vida desses agentes, desses catadores, né, que estão junto a essa força-tarefa na gestão do município, tudo bem? A Prof aproveita, por exemplo, também para divulgar quem que é a equipe do projeto, quem faz parte. É uma equipe multidisciplinar. Então, tem os professores da área ambiental, como a professora Cristiane Rode, a professora Larissa Sabe, tem o professor da computação, o Jorge Aix, que veio com essa ideia do totem digital, tem o professor Hugo Flores, né, justamente porque ele já tem um projeto de eletroeletrônicos, então ele traz todo esse conhecimento, esse know-how dos projetos que ele já está desenvolvendo na universidade.
Tem o professor Fernando Schutz, que entra, na verdade, com essa parte de relações comunitárias. Então, a gente tem toda uma inter-relação de diferentes cursos, e a gente está aqui justamente para divulgar, para mostrar essa força-tarefa da importância de mais alunos virem participar, alunos ou servidores, tá? É justamente para contribuir com essa ação dentro do projeto como um todo. O que a gente pensa sobre o projeto? Como ele é algo novo na região, ele já existe, o Ecoponto. Mas por ele ser com esse design mais arrojado, diferenciado, pensando nessa parte mais tecnológica, a gente pensa que também ele é um projeto piloto, é um protótipo para a gente testar e fazer dar certo, para que depois ele possa ser replicado. Então, como por exemplo, o Parque Científico Tecnológico da UTF-PR, a UTF, ela ganhou uma praça pública da Prefeitura Municipal. Então, por exemplo, que as praças públicas do município possam também estar divulgando esse ecoponto. Né? E a gente poderia pensar um pouco mais também. A gente tem aqui ao nosso lado a Itaipu Binacional, que é uma grande empresa que incentiva a questão de responsabilidade socioambiental. Então, ela gere nos municípios lindeiros essa questão do cuidado e da gestão dos resíduos sólidos. Então, na verdade, por que não, talvez, a gente levar a ideia para que isso seja replicado para outros municípios? Então, a gente pensa dessa maneira, como uma ideia piloto, né, para ser testada, né, um laboratório a céu aberto, para fazer realmente que isso seja contínuo e que tenha uma manutenção contínua também. E eu falei, em linhas gerais, o que é mais importante do projeto, né, então, como eles se inserem com outras áreas, e eu faço uma abordagem também, se a gente for pensar. Eu tenho aqui, por exemplo, um saco de pipoca, né, se eu perguntar, se a gente fosse pensar quanto que gera de resíduo um medianeirense, uma única pessoa, né, ela gera aí 500 gramas, meio quilo, um saco de pipoca. Ótimo? Ótimo, todo mundo gera resíduo a todo momento, tá? Se eu fosse extrapolar, pensar em um brasileiro, quanto o brasileiro gera de resíduos, já que a gente está falando de resíduos, né? O brasileiro, ele gera um pouquinho mais por dia. Ele gera aí 1 quilo de resíduos por habitante dia. Então, assim, ele gera 2 saquinhos de pipoca. Eu segurando aqui, se a gente for ter esse senso de volume, de peso, é muito resíduo por dia. Então, a gente tem essa preocupação de ajudar nessa gestão pela questão básica da educação, da informação, do cuidado simples de falar, olha, aqui que se separa, é assim que você vai lavar, eu quero que você passe um pouquinho de água na caixinha de leite, de creme de leite, e depois você descarta na sua lixeira, tem a recolha de porta e porta, e além disso vai ter a recolha no ecoponto. Eu estou acumulando um tanto de óleo de cozinha na minha casa. Eu posso acumular e depois eu vou lá e faço o descarte no ecoponto. Eu tenho ali um lixo eletrônico parado, eu tenho resto celular, de fio, não estou usando mais. Junto tudo e levo no meu ecoponto. Tá? E a ideia, então, é que a gente possa poder contribuir dessa maneira com o projeto, tudo bem? E a prof quer terminar, então, com, assim, em linhas gerais, expliquei do projeto. Eu quero convidar todos os alunos, os servidores que têm interesse de vir e participar junto com a gente, justamente porque a gente precisa dessa força-tarefa, a gente faz tudo a mãos, né? Boas ideias se resolvem, a gente coloca em prática fazendo junto. Então, é bom a gente estar tendo esse momento de conversa para vocês verem como é uma forma da gente poder, então, disseminar essas informações. E a premissa do projeto, ela vem, então, como informação e desenvolver a ética do cuidado. Como assim a ética do cuidado? Eu gero resíduo todo dia, nós geramos resíduos todos os dias, nós poluímos todos os dias. Então, a gente tem também a obrigação de cuidar disso. E o município, ele pede ajuda para tornar mais eficiente essa gestão. Então, a Prof convida todos os alunos de diferentes cursos para virem participar. A gente tem já alguns alunos bolsistas, alunos de bolsa de TCC e inovação, e como o projeto ele prevê essa manutenção, a gente quer também que os alunos venham participar para ele ser contínuo. Então, talvez tentar um estágio pela própria universidade para poder monitorar e gerenciar esse ecoponto, com a ajuda também da prefeitura. E só para fechar, a Prof também coloca que as empresas júniores que tem na universidade, ambiental e da área de computação já fazem parte no sentido de estar ajudando também a desenvolver. A gente não libera um valor monetário para estar ajudando os alunos que participam das empresas, mas o que seria, às vezes, uma ajuda em evento, uma inscrição, o fretamento de algum ônibus. Então, a gente pede muita colaboração de vocês
A prof agradece pelo momento, justamente para a gente ter essa noção de saber que existe esse projeto, que a gente precisa de ajuda e que vocês podem ajudar. E agradeço imensamente a oportunidade junto ao Departamento de Educação e ao Departamento de Extensão. E a prof fica à disposição para o que vocês precisarem. Então, professora, só para eu entender, o teu projeto ele já está começando a ser desenvolvido, né? Porque você já tem com o pessoal da informática, e qual o outro curso que você comentou? O pessoal da informática e da elétrica. Ah, então, entendi. E talvez a prof acabou não comentando, a gente conseguiu um valor, um aporte de recurso considerável e importante, que a gente consegue construir esse ecoponto na frente da universidade. Então, a gente prevê que talvez de dezembro até início do ano, ali em janeiro de 2026, ele já esteja instalado, e depois de instalado ele já pode começar a funcionar. E por isso que a gente precisa dessa força-tarefa agora, né, para iniciar, para fazer essas ações, para quando realmente ele estiver pronto, que a gente já consiga fazer a inserção da própria população de Medianeira para poder participar. Legal. Então no teu projeto, então ele cabe para alunos de todos os cursos, né, que queiram participar, eles podem te procurar. Exatamente. Todos os alunos podem participar do projeto de diferentes áreas, diferentes cursos, tá? O que a gente já tem alguns alunos participando da elétrica, da computação e da área ambiental. E a gente precisa de outros também. Ai, que legal. Porque agora, como os cursos têm a parte de extensão, né, os alunos precisam estar engajados nesses projetos. Então, é importante que a gente até coloque para eles, né, que os projetos que agregam todos os tipos de todos os alunos de todos os cursos é legal, porque abre um leque para eles estarem procurando, né, e enriquecendo o currículo deles e também fechando as horas que eles precisam, né, por isso que eu fiz essa pergunta, né. Ótimo. E o mais importante disso tudo que também, porque a gente, assim, existe uma boa vontade, uma força-tarefa, né, de fazer a diferença. Então, assim, a gente tem esse aporte de recursos, a gente sabe o projeto, ele já está saindo do papel, ele já está projetado, e assim, a gente precisa de mais alunos. A gente tem somente 2 alunos que estão com a gente no projeto, né, a gente precisa de mais alunos, então, por isso, essa ideia de divulgação, ela vem ao encontro de uma necessidade real, para já estar acontecendo aí, para até final do ano o ecoponto estar instalado. Então, quando vocês ouvirem falar sobre ecoponto solidário, ele vai fazer realmente parte da nossa realidade dentro do município, pensando na possibilidade de replicação. Ai, que bom. Não, pode ficar tranquila, assim, a nossa proposta, né, hoje a gente está fazendo essa live ao vivo, mas depois o que nós vamos fazer? Nós vamos estar editando o vídeo e vamos estar encaminhando o link para os alunos, para os nossos acadêmicos, via e-mail, via WhatsApp, né, para estar divulgando, para eles estarem acessando, assistindo, para estar tendo maior conhecimento e ao longo do semestre estar procurando os professores, né. Até eu coloco para ti assim, se você quiser, se tiver alguma página, se tiver algum link, alguma coisa que você queira que a gente coloque na descrição do vídeo, você pode me encaminhar, que daí a gente coloca na descrição do vídeo, né? Porque, assim, por exemplo, tem alguns projetos que já tem Instagram, então daí o pessoal já está colocando, para que os alunos já vão acessando, né? E já vão tendo conhecimento dos professores que participam, tendo uma noção do que um pouquinho maior do que é o projeto, para depois estar procurando os professores. Ótimo, então. Fico agradecida. Então tá. Então eu espero, né, que assim que você quiser encaminhar alguma coisa, pode me encaminhar, né? E eu agradeço demais a sua participação, né, a sua presença aqui, a gente fica muito feliz e deixamos, assim, as portas abertas num outro momento que você queira divulgar algum outro trabalho, alguma outra atividade, é só entrar em contato conosco, tá bom? Certo, professora, eu que agradeço a oportunidade mesmo. Um abraço. Então, para ti também, outro abraço e muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.